Olá, muito boa tarde para você. Tudo bem contigo, com a tua família? Muito obrigado pela companhia com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo nesta sexta-feira, 11 de abril, hora de almoço e hora de informação por aqui. Veja os destaques. Ontem teve revista geral no Presídio Estadual de Cachoeira do Sul. Celulares e entorpecentes foram apreendidos e 10 presos transferidos para outras penitenciárias do estado. México reúne milhares de pessoas em aulão de boxe para conscientizar sobre o combate às drogas e ao crime organizado. Esse é um dos destaques de hoje no quadro Semana pelo Mundo. E a gente começa a exibir hoje a série Religiosidades, o sentido da Páscoa. De hoje até a próxima quinta-feira, nós vamos ouvir líderes de diferentes tradições religiosas falando sobre as suas visões da fé, da esperança e da salvação. No episódio de hoje, as percepções do catolicismo. A salvação, ela tem nome, ela é uma pessoa, é Jesus Cristo. Ele é a salvação, Ele é o Redentor. E sexta-feira, você já sabe, o NT Sul conta com a participação do veterinário Edson Salomão. Hoje, no quadro Vida Animal, eu vou apresentar o novo diretor do Zoológico de Cachoeira do Sul. E ao vivo aqui no estúdio, a médica infectologista Valéria Dornelles. Nós vamos falar dos perigos da dengue, te ensinar como identificar os sintomas da doença e saber a hora certa de buscar atendimento. Um assunto sobre o qual as pessoas têm muitas dúvidas e você pode mandar a sua pergunta. A gente já tem algumas dúvidas, algumas perguntas que foram chegando para a gente ao longo da manhã pelas redes sociais, mas você pode enviar a sua dúvida também. Você que tem criança pequena em casa ou tem uma dúvida sobre a sua própria saúde, já que a gente está vivendo um número grande de casos de dengue em Cachoeira do Sul, mande a sua pergunta para o 51997697129. E o objetivo é justamente a gente tirar essas dúvidas, deixar a população informada sobre a dengue. Você pode escrever para a gente também nas lives, facebook.com/TV Cachoeira ou ainda no YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Tudo isso a partir de agora. O NT Sul desta sexta-feira está no ar. A utilização da inteligência artificial tem se expandido cada vez mais. No South Summit, no Cais Mauá, em Porto Alegre, o assunto é destaque nas palestras e nos estandes do evento. Para tirar uma selfie ou para apertar a mão do robô. O humanoide dessa Faculdade de Tecnologia de São Paulo é uma das atrações da South Summit Brasil. Aliás, o evento de inovação incentivou a abertura do novo polo, que já deve ter cursos por aqui no próximo ano. A nossa escolha por Porto Alegre, justamente por ser um polo extremamente inovador, a gente tem aqui diversos parques tecnológicos, por conta de todo o sucesso desse evento que acontece aqui. A FIAP, justamente, ela tem esse jeito de educar com tecnologia, então fazia todo sentido para nós estarmos aqui. O robô é peça de laboratório para o uso dos alunos, o conhecimento na prática. O que o aluno faz? Ele pega desde o hardware, que são as peças de um robô, até o software. O que seria esse software? Dentro do software, a gente está falando também da inteligência artificial. Por exemplo, se esse robô aqui, os nossos alunos colocar alguma coisa mais humana nele, faz de conta que ele tem um olho. Se você passa a mão, ele fecha, pisca. Se você passa a mão, por exemplo, você colocar o dedo no olho, ele retrai. Isso, por exemplo, pode vir a ser chamado de uma inteligência artificial. Por quê? Desde o passado histórico, as máquinas, você já programa, se fazer isso, faça aquilo, se não, faça outra coisa. Quando a gente está falando de inteligência artificial, é a máquina também fazer coisas não previstas, não programadas, que ele toma decisões com base no que ele sabe. Pois a inteligência artificial e seus mais diversos usos estão em muitos dos projetos de startups e também foram temas dos debates do evento de hoje. É um caminho realmente que não tem volta. A gente tem que tentar, junto com a inteligência artificial, dar também um atendimento mais humanizado, Então tem que equilibrar, a gente também tem que pensar nas necessidades dos consumidores, dos clientes. Hoje em dia estão cada vez mais crescendo a questão de segurança da IA, dos nossos dados e tudo mais. Então eu acho um tema bem legal, bem interessante da gente conversar. E hoje aqui no Summit tem bastante coisa sobre IA, O
O presidente da IBM América Latina falou do impacto real da inteligência artificial para os negócios. Antônio Martins garante que a computação quântica vai trazer possibilidades exponenciais para os usos de IA. Enquanto isso, pequenos ou grandes empreendedores devem utilizar essa tecnologia para buscar benefícios concretos em cada setor do negócio. O principal elemento para você aplicar aos negócios é ter um caso de uso que te traga benefício direto, seja através de novos modelos de negócio, produtos, serviços, seja através de ganhos de eficiência operacional ou novas jornadas e experiências dos seus clientes, parceiros e todo o ecossistema. A inteligência artificial está conectada com todo o avanço tecnológico dessas tecnologias exponenciais. E a computação quântica, que no nosso caso já temos uma rede de 350 clientes e parceiros operando e testando, ela vai ser uma realidade daqui a 3 a 5 anos. E ontem foi intenso o movimento no Presídio Estadual de Cachoeira do Sul. Uma revista geral mobilizou a Polícia Penal com o objetivo de manter a ordem e a disciplina dentro do espaço. A intervenção faz parte de um planejamento da SUSEP que acontece em todo o sistema prisional no Rio Grande do Sul. A ação teve como objetivo a manutenção da ordem e da disciplina na unidade, além da retirada de materiais ilícitos em poder dos apenados. Durante a operação, 10 pessoas privadas de liberdade foram transferidas para outra unidade prisional da região. A medida visa equilibrar o número de detentos no presídio, contribuindo para uma melhor gestão interna e segurança do local. Esse tipo de ação acontece regularmente, não só no presídio de Cachoeira do Sul, mas em todos os estabelecimentos penais do estado. Porém, em 2024, esse movimento não foi realizado em virtude da enchente. Tanto os policiais penais como os detentos estavam envolvidos no voluntariado e na ajuda a demais estabelecimentos penais espalhados no estado, principalmente no Vale do Taquari. Aqui em Cachoeira do Sul, são 177 detentos, bem a mais da capacidade, que é em torno de 70 a 80 detentos aqui no presídio de Cachoeira do Sul. A revista resultou na apreensão de diversos materiais proibidos, incluindo aparelhos celulares e entorpecentes. Contudo, a Superintendência dos Serviços Penitenciários, a SUSEP, optou por não divulgar a quantidade exata dos itens apreendidos. A ação faz parte das estratégias regulares da SUSEP para reforçar o controle nas unidades prisionais do Estado e prevenir a atuação de organizações criminosas dentro do sistema penitenciário. Hoje, são 177 apenados no regime fechado e 19 no semiaberto. A capacidade seria de 68. Essa situação acontece em todo o estado diante da alta quantidade de presos. Ontem, ocorreu a formatura de 41 agentes penitenciários e de uma agente penitenciária administrativa. A partir de agora, eles passam a assumir suas funções nos estabelecimentos do estado. A Secretaria da Saúde de Cachoeira do Sul confirmou o primeiro óbito por Covid-19 no município em 2025. Trata-se de um paciente do sexo masculino, homem de 59 anos, com esquema vacinal incompleto e comorbidades. O dia do falecimento não foi informado. Segundo o panorama geral divulgado pelo setor de vigilância epidemiológica de Cachoeira, são 25.983 casos confirmados da doença e 259 óbitos confirmados, isto desde o início da Covid-19 aqui no município. O setor de regulação da Secretaria Municipal da Saúde, aqui de Cachoeira do Sul, que é o setor responsável pelo agendamento de consultas especializadas, exames, procedimentos cirúrgicos, atualizou os telefones para contato dos usuários do SUS. A gente vai aqui para a tela para conferir os novos números e também os horários de atendimento. Então se prepare para anotar, me acompanhe aqui, são os contatos do chamado setor de regulação. Prepare aí já o caderninho para anotar ou prepare para tirar uma foto da tela, que são informações que são úteis no dia a dia, especialmente para quem é usuário do SUS, quem precisa do Sistema Único de Saúde. Então, vamos aqui, o setor de regulação, novos telefones em Cachoeira do Sul. Que telefones são estes? Os contatos são 51
99554-4672, somente para ligações. Então, este primeiro número somente para ligações. Daniel, se eu quiser mandar um WhatsApp, então anote o telefone do WhatsApp aqui do setor de regulação, 519-9613-5775. Então, este segundo número somente para o WhatsApp no setor de regulação. E o atendimento? O atendimento é na Secretaria Municipal da Saúde, antigo Hospital da Liga. O horário de atendimento é das 7h30 até as 11h30 e à tarde da 1h até as 3h30. Então, estas são as informações, novos contatos do setor de regulação aqui em Cachoeira do Sul. O gabinete da primeira-dama aqui do município promoveu ontem, em parceria com a médica dermatologista Paula Risati, 30 atendimentos gratuitos para a comunidade, voltados para a revisão de pintas e sinais para a detecção de câncer de pele e pré-lesões malignas. Segundo a primeira-dama, Carla da Rosa Balardim, mais ações como esta devem ser realizadas com o apoio dos parceiros do gabinete. E segundo a dermatologista, 4 pacientes com câncer de pele foram encaminhados para tratamento pelo SUS, enquanto outros 6 pacientes com lesões pré-malignas já foram tratados com crioterapia. Então é importante a gente deixar ali esse recado importante também, né? Se há aí algo diferente, uma mancha na pele, é importante buscar atendimento, buscar verificar do que se trata aquilo, não dá para deixar, né? Gente, países do mundo todo vêm apostando em estratégias criativas para chamar a atenção dos jovens no que diz respeito ao combate às drogas. No México, por exemplo, um aulão de boxe reuniu milhares de pessoas na Praça da Constituição. A mensagem? A construção de uma sociedade próspera e longe da violência. A gente confere os detalhes agora no quadro Semana pelo Mundo. Um aulão de boxe movimentou milhares de pessoas na Praça da Constituição, na cidade do México. A atividade, organizada pelo governo, fez parte de uma campanha para afastar os jovens do vício nas drogas e do crime organizado. Quem esteve presente afirma que a aula é uma verdadeira mensagem de paz para todo mundo. Depois disso, a iniciativa foi replicada em diversas cidades do país, contando inclusive com a participação de ícones do boxe. Em 2022, um evento semelhante a este estabeleceu um recorde do Guinness, ao reunir mais de 14 mil pessoas na praça da capital. Autoridades sanitárias dos Estados Unidos conduzem um estudo em larga escala para identificar as causas do autismo. A pesquisa envolverá centenas de cientistas de todo o mundo e os resultados devem ser divulgados nos próximos meses. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos estimam atualmente que a taxa de autismo infantil no país é de 1 caso a cada 36. Uma criança de 3 anos, infectada com a gripe aviária H5N1, morreu no estado mexicano de Coahuila. Esse foi o primeiro caso reportado em humanos no México e até agora o único. A menina morreu por falência múltipla de órgãos em decorrência de complicações respiratórias derivadas da infecção. Foram analisadas amostras de 38 pessoas que tiveram contato com o caso, todas elas com resultado negativo para o vírus. A Organização Mundial da Saúde considera baixo o risco deste vírus para a população em geral e não registra uma transmissão sustentada entre humanos. E as equipes de resgate dominicanas concluíram as buscas por sobreviventes na casa noturna Santo Domingo e agora se concentram na recuperação dos corpos. O teto da boate desabou na madrugada da última terça-feira. O número de mortos já passa de 200, além de muitas pessoas que ficaram feridas. O número estimado de sobreviventes até o momento é de 189. Mais de 300 socorristas trabalharam no local com o auxílio de cães farejadores e um guindaste. O governo anunciou que vai abrir uma investigação assim que as operações de resgate forem concluídas. Já está em vigor em Cachoeira do Sul a prorrogação dos alvarás sanitários para o dia 31 de julho de 2025. A nova data leva em conta a implementação do sistema OneDoc e a adequação ao sistema estadual Civisa, iniciativas que demandam ajustes nos fluxos de trabalho
e exigem tempo adicional para treinamento e estabilização das rotinas. Como os alvarás vencem simultaneamente, causa sobrecarga na análise e emissão de documentos, o que pode prejudicar empresas que necessitam do documento atualizado. Então, você que é empresário, você que é responsável pela sua organização em Cachoeira do Sul, saiba dessa prorrogação do alvará sanitário, documento que é necessário, super importante para muitas movimentações que as empresas precisam fazer. Gente, a partir de agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a série Religiosidades, o sentido da Páscoa. A partir de hoje, até a próxima quinta-feira, a gente vai trazer aqui a opinião, o ponto de vista, a visão de diferentes religiosidades, de diferentes crenças acerca do cristianismo, da Páscoa, o papel da fé, da salvação e o que a Páscoa pode deixar para a gente mais de 2000 anos depois de que Jesus passou por aqui. No primeiro episódio desta série, nós vamos entender um pouquinho sobre esses assuntos na visão do catolicismo. Bom, qual é o papel do catolicismo e quem são os católicos nos dias de hoje? Bom, o papel do catolicismo, como sempre, não muda. A nossa missão, a missão do católico, do cristão em geral, é evangelizar, anunciar a boa nova de Jesus Cristo, que é o centro da nossa vida. O Cristo que nos chama a viver a comunhão, viver a unidade, né? Nos perdoarmos mutuamente. Então, já respondendo qual o papel do católico, o papel do católico é ser um sinal para o mundo, um sinal de esperança, um sinal de renovação, um sinal de vida nova e manifestar através da sua vida, das suas obras, da sua conduta, do seu ser, aonde ele estiver, a presença de Deus, a presença de Jesus Cristo. O que significa a salvação nos tempos atuais? Claro que nós nos preocupamos muito com aqueles que abandonam a sua fé. Hoje o número de pessoas sem religião cada vez aumenta mais. E esta é uma preocupação não só dos católicos, mas de todas as denominações religiosas. Qual é o papel, né, da salvação e o que a Igreja ela tem como tarefa dentro disso? Bom, mais do que papel, nós temos uma missão. Já falamos antes sobre o anúncio de Jesus Cristo. A salvação, ela tem nome, ela é uma pessoa, é Jesus Cristo. Ele é a salvação, Ele é o Redentor. E nós vivemos a nossa vida não em vista, né, do mundo terreno, do imanente, mas sim do transcendente. Nós todos estamos aqui nesse mundo de passagem. Nós viemos de Deus e vamos para Deus, voltamos para Deus. E a nossa tarefa, nossa missão aqui nesse mundo é testemunhar a nossa fé e fazer com que as pessoas, elas, através do nosso testemunho como luz do mundo, nós também possamos mostrar o caminho da salvação, que, como disse, tem nome, é Jesus Cristo. Quando a gente fala de Páscoa, nós falamos de ressurreição de Jesus. Esse é o sentido da Páscoa para nós cristãos. E a Páscoa ela tem esse sentido porque Jesus foi enviado por Deus, morreu por nós, ressuscitou, e isso significa Páscoa. É passagem da morte para a vida. E hoje a Páscoa para nós cristãos significa também renovação da fé em Cristo, porque Ele é o centro da Páscoa. Todas as celebrações que a gente faz nesse tempo agora são celebrações que culminam na Páscoa, na ressurreição.
Então nós chamamos de Semana Santa porque é a maior semana na vida do católico, que o cristão participa e ele segue os passos de Jesus. Então desde o Domingo de Ramos, desde a entrega dele na Sexta-feira Santa, a morte e a ressurreição. E no mundo que nós estamos vivendo hoje, é importante ter esses sinais de vida. Às vezes se fala tanto de morte, né? A morte chama tanta atenção, tantos sinais de perdas, de tragédias também que há em nosso tempo. E nós, como cristãos, queremos promover a vida. E a maior promoção da vida é a pessoa de Jesus, que veio nos ensinar o mandamento ao próximo também, que é amar a Deus e amar o próximo. Então eu diria que a Páscoa é essa vida nova, dessa expressão de amor a Deus e ao próximo. Porque hoje nós temos no mundo várias espiritualidades, que são caminhos que as pessoas seguem. Mas nós, como cristãos, temos a nossa espiritualidade centrada na pessoa de Jesus. E a Páscoa, ele é esse tempo propício para a gente renovar a nossa espiritualidade. E nesse mundo tão marcado por guerra, por violência, nós temos que aprender de Jesus a humildade, a entrega, que é algo que as pessoas hoje têm dificuldade de fazer também, a doação, a gratuidade e o respeito pelo outro. Diria assim que o outro é sagrado, né? O outro é a presença de Deus na minha vida. Então, como está a minha relação com Deus, também está a minha relação com os outros. Se a gente está bem com Deus, eu também estou bem com o outro porque eu amo o próximo e cuido do outro. Hoje há tantos sinais de violência porque as pessoas não se dão por conta disso. Falta esse cuidado com o outro a partir do olhar de Deus, que a gente aprende na espiritualidade cristã, que é amar o próximo, amar a Deus também. Então, são expressões importantes da nossa fé, que a gente cultiva a fé a partir da proximidade com Deus e o cuidado com o outro. E segunda-feira aqui no NT Sul, na série Religiosidades, nós vamos ver um pouquinho sobre a Páscoa na visão dos luteranos. Não perca! E agora está na hora do nosso primeiro bloco de interatividade. Recadinhos já estão chegando, você de casa já sabe, né? Você pode fazer o NT Sul junto comigo aqui, contar a sua informação, mandar a sua mensagem sobre as reportagens que estão no ar e tá na telinha o número do WhatsApp para onde você pode enviar o seu áudio, uma foto, um vídeo ou o seu texto que a gente põe na telinha. 51997697129. Vamos para a tela? Tá passando por aqui a Angelina, escutando o coelho tocar para mim. Que linda ficou a rotatória. Parabéns, diz aqui a Angelina. Obrigado, Angelina, pela participação. Falando um pouquinho da decoração de Páscoa na rotatória, que é um local muito bonito, né? Nas 5 esquinas aqui de Cachoeira do Sul. Um abraço para ti e para tua família, viu, Angelina? Quem mais? Temos mais recadinhos aqui. É a Sabrina. Gostaria de mandar um beijo para minha mãe Hilda, que hoje está completando 75 anos. Mãe, te amamos, diz aqui a Sabrina. Obrigado, Sabrina, pela participação com a gente. Um grande beijo aí, então, para a dona Hilda, que está celebrando essa marca super especial, 75 anos. Saúde, paz e muita felicidade. Quem mais? Mais recadinhos aqui. A Marlene está participando. Quero convidar as pessoas da nossa cidade para comparecer domingo no Mercado das Pulgas. Vou expor meus trabalhos de artesanato. Terão muitos outros expositores e o evento acontece na Feira Livre. Obrigado, Marlene, pela tua participação. Deixamos então aqui o convite para a nossa audiência. Eu não tenho aqui a informação sobre o horário, se é o dia inteiro ou o horário que começa. A partir da 1h30. Então, a partir da 1h30 da tarde, começando aí mais uma edição do Mercado das Pulgas. E aí, a Marlene vai estar aí também expondo seus trabalhos. Obrigado, Marlene. Um abraço para ti e para todos os demais expositores. Mais recadinhos aqui. Olha aqui, ó. Ontem eu falei que participei lá na Escola Adventista de um momento especial para falar de jornalismo. Isso foi no horário da manhã. À tarde, minha colega, nossa editora executiva aqui do Telejornal NT Sul, a Gabriela Bello, também passou por lá para interagir com a turminha, para falar um pouquinho sobre jornalismo, informação, o papel da informação na sociedade. E aqui tá a foto dela com essa galerinha super animada.
E a Gabi pediu para eu mandar um abraço especial pro Theo, porque o Theo ontem quis fazer uma pergunta na hora da apresentação, no fim não deu tempo, mas a Gabi falou com ele depois e a gente aproveita para mandar aquele abraço super especial pro Theo e para toda a galerinha aí da Escola Adventista. Muito obrigado, Gabi, também aí por essa atividade tão importante, né? Pra gente levar um pouquinho de conscientização e obrigado à Escola Adventista pelo convite. Daqui a pouquinho, mais recadinhos da audiência. Você de casa pode seguir interagindo, contando a sua informação. Vá mandando especialmente no WhatsApp ou comentando nas redes sociais, que daqui a pouquinho a gente traz tudo isso para a telinha. Intervalo agora e na volta o NT Sul tem a participação do veterinário Edson Salomão. Hoje no quadro Vida Animal eu vou apresentar o novo diretor do Zoológico de Cachoeira do Sul. E ao vivo aqui no estúdio, a médica infectologista Valéria Dornelles. Nós vamos falar dos perigos da dengue, te ensinar como identificar os sintomas da doença e saber a hora certa de buscar atendimento. E também vamos trazer a previsão do tempo para o final de semana em todo o território gaúcho. Nós voltamos em 3 minutinhos. Continue com a TV Novo Tempo. Meio-dia e 31 agora, já estamos de volta ao vivo aqui na telinha da TV Novo Tempo. Ótima sexta-feira para você. E aí, planos feitos já para o fim de semana? Pois é, para muita gente, sempre aquela olhadinha na condição do tempo ou o que esperar do tempo é algo básico para poder se planejar, né? Então a gente vai falar um pouquinho disso, começando por imagens da nossa câmera ao vivo aqui no centro da cidade de Cachoeira do Sul. Hoje o predomínio de sol entre nuvens desde o amanhecer. Essa condição deve prevalecer ao longo da tarde também, em algum momento talvez com um aumento de nuvens, mas sem chuva ao menos, é isso que temos no radar para o momento. E para o fim de semana, Daniel? Pois é, fim de semana a gente também deve ter sol entre nuvens, mas como a gente vai ter um pouco mais de instabilidade para o estado, é importante ter isso em mente. Pode chover também a qualquer momento, no sábado ou no domingo, também aqui por Cachoeira do Sul. Vamos ver os detalhes. Sexta-feira em Cachoeira do Sul tem tempo firme. O sol aparece desde cedo entre nuvens. E o que pode ocorrer é de algum período ter um predomínio mais forte de nuvens, mas sem chuva. Temperatura mínima 18 graus e máxima 26. Sábado vai ter sol com muitas nuvens, tem uma pequena possibilidade de pancadas de chuva à tarde ou à noite. Mínima 18 graus e máxima 27. Domingo pode ocorrer de tudo, vai ter sol entre nuvens e tem previsão de pancadas de chuva. Temperatura mínima 19 graus e máxima 26. Vamos ver agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. A sexta-feira ainda tem tempo instável no Rio Grande do Sul. Municípios da metade leste do estado, região mais costeira, podem ter pancadas de chuva isoladas, segundo a Metsul e conforme a gente vê nessa projeção. A condição se dá pela circulação de umidade de uma área de baixa pressão. No fim de semana vai ter sol, mas sem tempo firme. Pancadas de chuva devem ocorrer em boa parte do território gaúcho, especialmente no domingo. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 27 graus. 27 também em Uruguaiana, na fronteira oeste, na região norte em Passo Fundo e em Santa Maria, na região central. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, máxima de 23 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, também 23 graus. As piscinas da SUC receberam atenção especial da Prefeitura de Cachoeira do Sul. Local abandonado há anos virou um proliferador de mosquitos. A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana mobilizou seu maquinário para o mutirão de combate à dengue, principalmente dando atenção especial para o espaço. O prefeito Leandro Balardim, acompanhado de membros do COI e de fiscais de posturas, vistoriaram a sede campestre da SUC na segunda-feira. A presença foi necessária após denúncia de água parada nas piscinas do clube, que está inoperante. A situação ainda está longe do ideal diante da gravidade do cenário da doença na cidade.
E daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre dengue com a médica infectologista Valéria Dornelles. Então, se você tem perguntas sobre sintomas, sobre cuidados que a gente precisa ter em relação à dengue, já mande para a gente que nós vamos responder daqui a pouquinho. O WhatsApp é o 51997697129. E nós vamos para a tela, porque nós estamos em mais um bloco de interatividade, em que a gente aproveita aqui para abrir espaço para você se expressar e contar a sua informação. A Andréia, moro na BR-290, esquina da entrada para Santana da Boa Vista. Temos problemas com o lixo que os moradores põem na beira da estrada para o caminhão do lixo recolher. Fica lixo voando e os cachorros mexem. Peço atenção e ajuda do prefeito e do meio ambiente. Obrigado, Andréia, pela tua participação. Esse assunto que é sempre importante, né? Se fica aí lixo rolando, animais rasgando esse lixo todo, tem ali o risco também de proliferação de insetos, de algum tipo de doença também. Então, é um assunto que precisa ter uma solução, né? Obrigado, Andréia. Quem mais? Mais recadinhos aqui. Zenaide Oliveira. Mato tomou conta desse terreno na rua Ivo Becker, lado do número 626. Proliferação de insetos de toda ordem. Outros pátios têm carros velhos abandonados, piscinas há anos abandonadas. Obrigado, Zenaide, pela tua participação. É importante esse alerta, né? Quem é proprietário, tem o seu terreno, tem que fazer a manutenção, tem que deixar limpinho, porque a dengue está aí. Bom, daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre dengue, você pode ir mandando aí a sua mensagem. Agora, nós vamos receber o quadro, a participação do nosso querido veterinário Edson Salomão. Tá chegando o quadro Vida Animal e o Salomão hoje traz mais uma entrevista. Semana passada ele entrevistou o secretário de Meio Ambiente e hoje vai bater um papo com o novo diretor do zoológico aqui de Cachoeira do Sul. Vamos acompanhar. Estamos agora no Zoológico Municipal de Cachoeira do Sul e Jardim Botânico. Eu acho que é um dos lugares mais atrativos que nós temos em Cachoeira do Sul, porque é muito visitado por estudantes, universitários, professores, e quando chega uma visita, a primeira coisa, o que tem de legal para mostrar em Cachoeira? Uma delas, com certeza, é o zoológico, porque poucas cidades têm zoológico, e nós temos um. Não é grande, mas é muito bem organizado e hoje eu tenho o privilégio de conversar com o diretor que vai se apresentar para os telespectadores. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Juliano Conze, eu sou biólogo na Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Agora estou como novo diretor do zoológico, né, na atual administração de 2025 a 2028. E estamos aí então para mostrar todas as novidades e o trabalho que vem sido desenvolvido aqui no Zoológico Cachoeira do Sul, né? Tu tem bastante experiência nessa parte de animais silvestres, porque eu te conheço há bastante tempo e tu tem, inclusive, o teu TCC foi na área de silvestres, né? Podia nos relatar um pouquinho? Eu sou formado em Biologia pela UBRA aqui de Cachoeira do Sul, né, licenciado em Ciências com habilitação em Biologia desde do ano 2005. Tenho mestrado em Ambiente e Desenvolvimento pela Universidade de Lajeado. Desenvolvi meu trabalho de pesquisa lá na tua fazenda, em Santana da Boa Vista, a oportunidade que tu deste para mim aí, fazer um trabalho com aves silvestres, né, ecologia de aves silvestres. E a minha vida na prefeitura, eu trabalho na prefeitura desde 2008, quando consegui um contrato por prestação de serviço. Depois ingressei como um cargo comissionado e desde 2012 eu venho do quadro geral da prefeitura, nomeado do concurso que teve. Trabalhando sempre na área ambiental, na área do meio ambiente, né, e anteriormente trabalhos com a vigilância sanitária e como responsável técnico do zoológico nesse período. Fui teu estagiário lá na clínica, né, na época da graduação, sempre voltado à questão dos silvestres. E agora com essa oportunidade nova aí de fazer a gestão do zoológico, é uma oportunidade que foi me dada e vamos dar uma continuidade no trabalho que vem sendo feito aí há anos no nosso Zoológico Cachoeira do Sul, que está aqui nessa cidade desde 1986. Né? Ano que vem ele vai completar 40 anos de existência. E graças
a ideia que o doutor teve com a administração municipal na época de criar um parque zoológico como atrativo para a comunidade e todos os visitantes do estado, do país inteiro, até quiçá do mundo, visitam aqui para ver as nossas maravilhas dos animais silvestres que nós temos no nosso plantel aqui, que é o que se pode ver na natureza em si. Sabemos que o zoológico já teve outros atrativos antigamente, em gestões anteriores tínhamos um serpentário aqui, né, no zoológico, mas infelizmente ele teve que ser retirado por questões de adequações, e o espaço não era totalmente adequado para aquelas espécies de serpentes que nós tínhamos aqui, né? O nosso zoológico sempre levou aqui no nome junto Jardim Botânico e Zoológico Municipal. Talvez um projeto aí, até temos que conversar com a atual administração, o próprio secretário André, o que ele acha da ideia de se fazer o herbário, né, junto ao zoológico aqui, já que é um jardim botânico junto, de fazer um levantamento das espécies vegetais que tem aqui no parque e criar um herbário para consulta aqui das espécies da flora nativa da cidade e do estado do Rio Grande do Sul. Seria uma ideia interessante de se fazer aqui no zoológico. Eu quero agradecer a gentileza do Juliano de conversar comigo e esclarecer os telespectadores e dizer e desejar sucesso nessa sua nova atividade e que pode contar comigo, com a minha clínica sempre. E tenho certeza que a população de Cachoeira vai continuar prestigiando o zoológico como sempre prestigiou. Então, alguma palavra, algum recado que tu queira passar para os telespectadores? Primeiramente, quero agradecer a oportunidade que o senhor está dando no seu espaço na TV Novo Tempo, né, para mostrar o zoológico aqui, como o senhor sempre fez. E eu quero convidar também a população de Cachoeira do Sul para visitar o nosso zoológico. Ele fica aberto de terça a domingo, inclusive nos feriados, das 9 da manhã ao meio-dia e da 1h30 às 5h30. Né? A entrada é gratuita, né? É um espaço público aqui, de passeio, de contemplação da natureza. E para o pessoal vir visitar aqui, nós temos diversos exemplares da fauna nativa brasileira e do estado do Rio Grande do Sul. Atualmente temos em torno de 280 indivíduos, né, de 70 espécies animais diferentes. Né? Temos recintos das araras aqui, que elas podem voar, o pessoal contemplar o voo delas. Temos a nossa onça pintada, a Brisa, nascida em cativeiro, é a onça mais idosa do Brasil. Esse ano ela completa 22 anos que ela está aqui junto com a gente. E depois outros felinos silvestres, aqui temos pumas, temos grande variedade de gatos do mato. Né? Aliás, Cachoeira do Sul é o único município do estado do Rio Grande do Sul onde todas as espécies de pequenos felinos ocorrem aqui no nosso município. E vocês podem vir aqui contemplar esses animais aqui no nosso zoológico Cachoeira do Sul. Agradeço o espaço e vem nos visitar, pessoal. E nós voltamos agora a falar sobre dengue, doença que está tirando o sono da população de Cachoeira do Sul esse ano, em outras regiões do país também, mas para Cachoeira do Sul, este ano é um ano atípico pelo número de casos e mais ações que estão sendo feitas justamente para conter a proliferação do Aedes aegypti, que é o vetor. Mas para a gente tirar dúvidas sobre a questão de saúde, eu recebo agora aqui a médica Valéria Dornelles, ela é infectologista e vem justamente para nos ajudar a entender um pouquinho mais, para falar de sintomas. Doutora Valéria, boa tarde. Obrigado pela presença com a gente aqui. É um prazer estar aqui com vocês. Perfeito. Bom, você de casa pode participar com a gente desse bate-papo, enviar a sua dúvida, é um momento para a gente tirar dúvidas. Então mande a sua pergunta no WhatsApp, número que está aparecendo aí na telinha, 51997697129, e a gente traz aqui a sua pergunta para a doutora Valéria. Vamos começar pelo básico, pela questão de sintomas, né? A gente está num período que é natural, ou pelo menos estamos mais suscetíveis a gripes, a resfriados.
Como é que a dengue se manifesta? Como é que ela se caracteriza? Que cuidado a gente deveria ter em relação a sintomas? Na verdade, as manifestações da dengue, elas são bem variadas. Nem todas as pessoas apresentam os mesmos sintomas. Eu já tive casos de pacientes que iniciaram só com febre. Outros tinham coceira, outros vermelhidão. E a gente já teve casos de pacientes que iniciaram só com gastroenterite, com diarreia, né? Sim. E, então, pode confundir muito a gente, porque tem muitos vírus, muitas bactérias circulando pelo meio ambiente, né? O tempo inteiro. Então, a gente tem que ficar de olho, observar. Geralmente, na boa parte dos casos, o paciente vai iniciar com uma febre, dor no corpo, dor atrás dos olhos, dor de cabeça, né? Pode começar 4 dias depois da febre a ter aquela vermelhidão, principalmente na região do tronco aqui, né, no tórax. Mas, que nem eu estava dizendo antes, o paciente que tem sintomas diferentes, a gente não pode descartar que seja um caso de dengue. Antes da gente já ir para a tela aqui para ver a primeira pergunta, uma questão que eu acho bem importante. É meio natural, não deveria, mas é meio natural. A gente tem aquela dorzinha de cabeça, aquele desconforto que por vezes nos acomete, e a primeira coisa é a gente buscar ali um analgésico, tal, tomar aquele remedinho, fazer a automedicação. A dengue tem algumas restrições nesse sentido. O que dá para a gente dizer? Assim, a dengue, a gente tem algumas limitações de medicamentos por causa do risco. Porque a dengue é uma doença que pode causar sangramentos. Então, medicamentos que aumentem o risco de sangramento, a gente deve evitar. Porque, naturalmente, a dengue, o vírus, ele faz com que as nossas plaquetas, que são as células da coagulação, diminuam. E com isso a gente já fica suscetível a sangramento. Então, que tipo de medicamento seria importante ter o pé atrás nesse momento? Isso. Enquanto a gente não tem, né, certeza se é ou se não é, a gente evita a S, né? E a gente evita todos os tipos de anti-inflamatórios, que seriam ibuprofeno, cetoprofeno, esses que as pessoas conseguem pegar muito fácil na farmácia. Sim. Tá jóia. Vamos então aqui para a tela, tem perguntas chegando e já vamos à primeira delas. A Marlene está perguntando aqui o seguinte: estou com dengue e tenho coceira no corpo. O que posso usar para amenizar esse sintoma? Obrigado, Marlene, pela tua pergunta. Talvez seja aí uma dúvida e um anseio também de quem está enfrentando nesse momento a dengue. Isso. A coceira, ela é bastante natural no paciente com dengue e ela costuma se manifestar bem na fase final, quando o paciente já está entrando no período de cura. Então, a gente costuma usar remédios antialérgicos, por exemplo, um que todo mundo conhece, né, uma loratadina. Né? Qualquer medicamento antialérgico vai dar um alívio da coceira. Esses medicamentos a pessoa pode consegue comprar na farmácia? O ideal é que tenha a receita, que o médico avalie. O paciente pode comprar, mas eu acho que o ideal é sempre ser prescrito por causa das doses. Né? O paciente pode achar que, eu estou com coceira, eu vou tomar uma loratadina 2, 3 vezes por dia, quando a gente sabe que o ideal, a dose máxima é 1 comprimido. Sim. Então, para ter essa orientação direitinho, sair com uma receita, até para ser bem avaliado pelo médico, né? Então, o ideal é sempre consultar. Perfeito. Bom, respondida aqui a dúvida da Marlene, vamos ver quem mais está participando com a gente, a Clara Eunice Barbosa. Gostaria de saber se a dengue passa de uma pessoa para outra, como a Covid. Por exemplo, até a gente falou esses dias numa outra entrevista, na época da Covid tinha o isolamento, né? Quem tinha Covid precisava se isolar. Como é que faz com a dengue? Não, a dengue não precisa de isolamento, ela não transmite por contato, nem pelo ar e nem por compartilhar copos, talheres, não. A dengue ela vai ser transmitida pela picada mesmo do mosquito que esteja portando o vírus da dengue. Nem todo mosquito, nem todo Aedes aegypti está contaminado por o vírus, mas os que estão contaminados, eles têm que picar a pessoa, né? E geralmente, mais ou menos uns 4, 6 dias depois da picada que o paciente vai começar a apresentar algum sintoma. Isso é importante a gente destacar. Então, quer dizer, não significa que ela foi picada pelo mosquitinho e no outro dia já vai estar com sintomas. Então, tem um período aí. E isso a gente tem que dar um tempo para o vírus se multiplicar dentro do nosso corpo e produzir cópias dele mesmo. Né? E aí, no restante da doença, tem ali os primeiros sintomas e tal. Quanto tempo, mais ou menos,
leva até a cura, digamos? Olha, o que eu tenho visto na minha rotina, 7, 10 dias, para o paciente começar a se sentir melhor, ter um pouco de alívio da dor. Mas mesmo depois que a gente sai do ciclo do vírus, sai do ciclo da infecção, o paciente costuma apresentar ainda fraqueza, dor no corpo, desconforto, o que a gente via também no Covid, né? Muitas vezes o paciente que tinha uma infecção por Covid ficava 2 meses, 4 meses, ainda se sentindo fraco, cansado, com a memória fraca, porque o corpo, ele está sofrendo uma injúria, né? Ele está sofrendo uma agressão. Então, a gente também tem que depois dar um tempo para ele se recuperar. Claro. Doutora, para a gente ajudar aí quem está nos acompanhando, nessa questão de diferenciação de gripe e de dengue, o que a gente poderia destacar como principais diferenças entre uma gripe e a dengue, especialmente? Olha, eu vou te dizer assim, ó, que se tu vais ler nos livros, na literatura, tem bem definido a dengue, tem bem definido os sintomas respiratórios. Na minha prática clínica, na minha rotina, a gente só vai diferenciar quando a gente fizer os exames, né? Porque a dengue está mudando a forma como ela se comporta, a forma como ela se manifesta, da mesma forma que os outros vírus, por exemplo, o Covid, né? Quantos pacientes a gente teve que não se manifestaram com falta de ar, com desconforto respiratório, mas se manifestaram com diarreia? Sim. Né? Então, eu acho que hoje em dia o principal mesmo é a gente testar, ter o diagnóstico confirmado, até para a gente poder tomar os cuidados adequados, dar as orientações corretas para o paciente. Nesse sentido, doutora, a gente recebeu muitas perguntas até da audiência, perguntando sobre testes, tipo de testes, porque, aliás, temos uma pergunta, então eu já vou incluir aqui essa pergunta, e depois eu complemento. É o Paulo. Obrigado, viu, Paulo, pela tua mensagem. Por que não tem nos postinhos o teste rápido da dengue? Bom, você não vai conseguir me responder sobre a parte do postinho, mas eu acho que você vai conseguir falar sobre os tipos de testes. Isso. Esses testes rápidos, eles são seguros, são 100% eficientes? Ou o exame de sangue é que, no fim, vai matar a charada? Eu vou te dizer que no meu dia a dia, tanto no teste rápido quanto no teste do laboratório, eu já peguei pacientes que o primeiro teste foi negativo. Eu disse para o paciente, tu vai voltar lá amanhã, tu vai fazer o teste de novo. E dava positivo. Né? Então, é difícil a gente ter um teste que seja 100%. E a gente corre o risco também de fazer no período errado. Por exemplo, o teste rápido, que a gente chama de NS1, o adequado que é fazer do primeiro até o 5º dia de sintomas. Depois do 5º dia, esse teste já vai ser negativo. Sim. Né? As sorologias, IgG, IgM, né? A gente geralmente, a partir do 6º, 8º dia, que a gente vai começar a positivar essas sorologias. Então, aí reforçando que a consulta médica é importante até para a gente saber qual o teste que o paciente tem que fazer naquele momento. Porque muitas vezes ele vai chegar na farmácia para fazer, porque a gente tem na farmácia, e aí vão vender para ele o NS1, a sorologia IgG e IgM. Sendo que esse paciente poderia economizar e fazer só um NS1. Ou então ele fazer a sorologia de IgG e IgM e não fazer NS1 porque já passou do período. Claro. Inclusive, a informação que a gente tem para complementar aqui para o Paulo, que fez a pergunta, nas unidades de saúde, o que o pessoal tem adotado é uma estratégia ali, o médico faz a avaliação e já começa algum tipo de tratamento, né? Justamente, às vezes, por não ter como fazer o diagnóstico. Mas a gente tem, se eu não me engano, é que assim, eu não atendo a rede pública. Sim. Mas eu acredito que tenha na UPA o teste. Não tenho certeza. Mas ainda assim, se for fazer no laboratório, não é um teste muito caro, pensando no quanto a gente pode colaborar com o paciente, pode orientar, né, ele para ele ter os cuidados adequados quando ele tiver o diagnóstico. Tá bem. Uma outra questão que a gente levantou, até conversando aqui na recepção, mas na redação, perdão, da TV Cachoeira, é sobre a questão da ingestão de água. A pessoa, quando está com dengue, tem a recomendação de que ela tome muita água. E nós ficamos, inclusive, impactados ali com o volume de água que a pessoa precisa tomar, que varia conforme o peso, é isso? Exato. Principalmente nas crianças, a gente vai calcular a dose, né, de ingestão de líquido pelo peso. Mas o que eu costumo orientar para os meus pacientes, principalmente os adultos, né, no dia a dia normal, quando a gente está sem nenhuma doença, em torno de 2 litros. No paciente que está com dengue, ele costuma perder muito líquido, porque a gente chama de terceiro espaço. Então, aí a gente tem que aumentar para 3 litros, às vezes até mais. E isso inclui, inclusive, os pacientes que têm a restrição da ingesta líquida, porque a gente vai ter paciente com doença renal, a gente vai ter paciente com
com doença cardíaca que tem uma recomendação de ingerir menos líquido. Porém, nesse paciente, se ele tem um diagnóstico de dengue, a gente sabe que não vai ter mais a restrição hídrica. Ele precisa ingerir líquido, porque senão o corpo vai começar a perder e vai começar a correr atrás, tentar. E aí, quando o paciente vai começar a sentir mal, vai ficar desidratado, vai notar que está com a pressão mais baixa, que o coração está batendo mais forte. E isso é um corpo que está gritando por ajuda, gritando por auxílio. Claro. Doutora, que públicos deveriam ficar ainda mais atentos em relação à dengue? Públicos que são mais suscetíveis ou que correm mais risco? Geralmente a gente sabe que nos adultos e nos idosos os casos podem ser um pouquinho mais graves, né? E pacientes que têm outras doenças, outras comorbidades. Crianças geralmente são sintomas bem mais leves, mas claro, a gente não vai perder esse paciente de vista, a gente vai ficar de olho, a gente vai acompanhar, vai seguir orientando a hidratação. A partir de que momento, quando o médico avalia, ele percebe, olha, aqui temos um caso que é mais grave? É algum tipo de mancha na pele? A gente ouve muito falar, por exemplo, da dengue hemorrágica e as pessoas ficam bastante assustadas. Pode falar um pouquinho sobre isso? A dengue hemorrágica, ela não é tão comum quanto as pessoas pensam, né? Ela é mais rara e geralmente acontece quando o paciente está com as plaquetas abaixo de 100 mil, normal, acima de 150 mil. Não é um tipo específico, digamos, de dengue. É uma manifestação. É uma manifestação mais grave. A gente acaba definindo como dengue clássica, dengue hemorrágica, mas a gente vai acabar ficando de olho em todos. Eu gosto muito de dar exemplo dos pacientes que eu atendo. Eu tive uma paciente idosa que as plaquetas dela chegaram em 28 mil. Né? Essa paciente, óbvio que eu não deixei ir para casa, que eu mantive ela internada, mantive em repouso no leito, mantive hidratando. Né? Poderia ter evoluído para uma dengue hemorrágica? Poderia, né? Mas a gente fez todos os cuidados, todas as orientações e, infelizmente, essa paciente saiu super bem. Então, tem solução, não se assuste, né? Se você tiver aí a dengue também, procure ajuda médica, porque faz toda a diferença. Perguntar para a nossa produção se a gente já pode trazer mais perguntas aqui da nossa audiência e aproveitar, dizer para você de casa, ainda temos um tempo curtinho aqui, se você quiser, corre aí, manda a sua pergunta para a gente dirimir, tirar todas as dúvidas possíveis sobre a dengue. Vamos aqui para a nossa tela, a própria Andréia Santos, né, tá dizendo o seguinte, a Andréia, inclusive, esteve com a gente aqui essa semana para falar sobre dengue. Na saúde pública tem os exames para diagnóstico da dengue. Não é teste rápido e coleta de sangue, soro, do primeiro até o 30º dia no início dos sintomas. Então, Andréia, muito obrigado pela participação e pelo esclarecimento aqui, né, sobre essa temática que é tão importante. Isso, perfeito. Muito obrigada. Perfeito. Bom, vou falar aqui um pouquinho também sobre crianças, porque agora a gente está nesse período que os pais tem algum contato com alguns pais, filho, filha passando por dificuldades, com febre. Isso. O que dá para a gente dizer para os pais que têm os seus filhos pequenininhos e que às vezes não sabem explicar, não conseguem falar? Então, que cuidado deveriam ter? O ideal é, que nem eu já disse várias vezes, parece que eu estou só repetindo, mas não, é hidratação. Hidratação, hidratação, hidratação. Água, né? E levar o paciente para consultar, para a gente poder avaliar, né? Até para poder fazer uma diferenciação, fazer um diagnóstico. Nem toda febre, nem todo paciente com dor vai ser dengue. E a dengue, a gente sabe, ela é autolimitada, a gente só tem que hidratar, usar uma dipirona ali para aliviar dor, para passar a febre, e ela vai passar. Né? Mas tem outras doenças que não vão passar espontaneamente, que a gente vai ter que entrar com algum tipo de medicação. Por isso que é sempre muito importante a gente fazer uma avaliação, a gente ver o paciente, tocar no paciente. Olha, então fica aqui como dica principal, né? Tá com dúvida, tá com sintoma, procure o médico. Conversamos aqui com a doutora Valéria Dornelles, médica infectologista. Doutora, obrigado pelos esclarecimentos. Com certeza ajudamos aqui muitas pessoas. Obrigado a você também que mandou perguntas. Obrigado pela presença com a gente. Perfeito. A gente fica à disposição para qualquer dúvida. E nós aqui também. Muito obrigado a você de casa pela companhia com a gente. Se você tiver dúvidas, perguntas, sugestões de reportagens, mande para a gente no WhatsApp. Estamos aqui sempre às ordens para construir o NT Sul junto com você. Ficamos por aqui. Bom fim de semana para você. Até segunda. Tchau.